destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias, que já começou. Hoje, com os principais momentos das sessões dos dias 14 e 15 de agosto de 2019. Karina, a gente vai ter que até que encurtar um pouquinho, porque é muita coisa para a gente falar durante o programa, né? É, exatamente. Na quarta-feira, os ministros julgaram muitos processos, inclusive que estavam nas listas dos ministros. Uma dinâmica bastante, vamos dizer assim, acelerada nos julgamentos da quarta-feira, ao contrário do que aconteceu na quinta, em que apenas 2 julgamentos foram realizados. Mas temas envolvendo matéria penal, principalmente envolvendo maus antecedentes e quando deve ou não ser considerado pelo juiz na dosimetria da pena, no momento de calcular o quanto de pena aquele condenado deve cumprir em razão do crime praticado. A retroatividade da lei penal mais benéfica também foi um tema que foi discutido nas sessões plenárias dessa semana, além da confirmação da jurisprudência do Supremo acerca da responsabilidade civil do Estado quando o agente público causar dano a uma terceira pessoa. A ação de indenização por dano moral ou material deve ser proposta em face do Estado, que tem direito de regresso contra o agente público. Uma jurisprudência que já vinha sendo firmada no Supremo e que foi apenas confirmada nas sessões dessa semana. Vamos lá, então. O plenário do Supremo Tribunal Federal iniciou a sessão da quarta-feira, dia 14, discutindo se a União deve ou não compensar os estados com repasses complementares ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério. O Fundef tem como objetivo redistribuir os recursos vinculados à educação. E a destinação dos investimentos é feita de acordo com os números do censo escolar do ano anterior. O ministro Edson Fachin, relator do processo, foi o primeiro a votar. Ele defendeu que o cálculo dos repasses ao Fundef deve ser feito levado em conta a média nacional de alunos matriculados e, assim, evitar desigualdades sociais e regionais. Um aluno no interior do Piauí, para este fim, não pode valer menos nem valer mais que um aluno no interior do Paraná. Esta dimensão é que advém do inciso 3º do artigo 3º da Constituição, reduzir as desigualdades sociais e regionais. Já o ministro Alexandre de Moraes divergiu e votou a favor da União. Para ele, não há irregularidade no cálculo que considera o valor mínimo a partir de critério regional. Segundo o ministro, o modelo adotado contribui para não privilegiar estados que não investem em educação. Acaba privilegiando aqueles estados que costumeiramente dão isenções no ICMS, diminuem o valor do seu Fundef, diminuíram o valor do seu Fundef, aplicaram muito menos na educação e, com isso, ganham maiores complementações da União. Ele foi acompanhado pelo ministro Gilmar Mendes. O que se tem aqui é um fundo de âmbito estadual e que o seu cálculo deve considerar a receita e o número de alunos em cada estado isoladamente, sem a intercomunicação com o outro estado. E depois, então, se faz a média nacional, como foi exposto no voto do ministro Alexandre. Acompanhando o relator, o ministro Luiz Roberto Barroso votou contra o recurso da União. Para ele, os estados têm direito a receber a compensação, porque esse mecanismo garante o mesmo nível de investimento nas unidades da federação menos favorecidas economicamente. Os estados que não alcançarem o valor mínimo fixado nacionalmente têm que receber a complementação. É isso que está dito, a meu ver, com todas as vênias, com clareza cristalina pela Constituição. Assim também votaram a ministra Rosa Weber e os ministros Luiz Fux e Ricardo Lewandowski. Considerar dados estaduais para esse cálculo significa, a meu juízo, relativizar a complementação da União de acordo com a realidade econômica local, de forma que aqueles que precisam mais receberão menos, em completa inversão da finalidade constitucional. O que o Brasil promete, inclusive com a
sob a proteção de Deus, é um Estado democrático que visa assegurar o desenvolvimento, o bem-estar, a segurança do país à luz da justiça e da igualdade. O ministro Marco Aurélio votou para aceitar o recurso da União. Mas, no entendimento dele, o plenário deve dar continuidade à ação que tramita na Corte. Estamos praticamente decidindo, com essa roupagem de agravo regimental, tema pendente considerado o crivo do colegiado. Estamos colocando em segundo plano os embargos declaratórios formalizados, e creio que formalizados pela União, nas ações cíveis originárias. E os ministros do Supremo Tribunal Federal ainda julgaram na mesma quarta-feira ações que questionavam leis estaduais. Uma das normas foi considerada inconstitucional. Ela previa pensão vitalícia a ex-governadores do estado do Piauí. Na ação, a Ordem dos Advogados do Brasil questionava a lei de 1999, que alterou a Constituição do Piauí. Naquele ano, a pensão passou a ser vitalícia para governadores e ex-governadores. O benefício também se estenderia às viúvas de ex-governadores. Para a OAB, esse tipo de norma vai contra a Constituição, que não autoriza subsídios para quem não é ocupante de cargo público. A lei foi considerada inconstitucional por unanimidade no plenário do STF. Os ministros também decidiram derrubar a lei do Tocantins, que regulava os serviços de radiodifusão comunitária no município de Augustinópolis. A justificativa é que apenas a União pode criar lei regulamentando esse setor. Também nessa quarta-feira, os ministros mantiveram lei de Alagoas, que previa gratificação aos servidores da Assembleia Legislativa do Estado que se dedicavam exclusivamente à função. Eles consideraram que, no caso, o abono não viola a Constituição porque há uma justificativa para o recebimento da gratificação e ainda garante o princípio da eficiência. Pois é, Karina, até nós dissemos inicialmente leis estaduais, de fato foram leis estaduais, uma lei pelo menos municipal, no caso do município de Augustinópolis, exatamente. E teve mais uma ação também, especificamente de lei estadual de Alagoas. Exatamente, Cadu, uma lei do estado de Alagoas de 2012 também teve o julgamento retomado com o voto vista do ministro Luiz Fux. O relator dessa ação era o ministro Teori Zavascki, que já havia julgado improcedente a ação direta de inconstitucionalidade e que acabou sendo seguido por uma maioria que se formou no plenário a partir do voto do ministro Luiz Fux. O que tratava essa lei do estado de Alagoas? Ela previa uma gratificação por dedicação excepcional a servidores da Assembleia Legislativa do Estado. E o questionamento feito aqui era justamente que há uma vedação na Constituição de que esses servidores que recebem esse tipo de remuneração não poderiam receber qualquer tipo de gratificação, abono, gratificações em geral, em razão da vedação da Constituição. O ministro Luiz Fux, ao proferir o seu voto na sessão da quarta-feira, ele reiterou alguns argumentos trazidos pelo relator, ministro Teori Zavascki, que já havia votado, no sentido de que há algumas atividades que são extraordinárias, são efetivamente excepcionais e que justificam o recebimento desse tipo de gratificação. E que a vedação prevista na Constituição não seria uma vedação absoluta, comportando, portanto, exceções. Nesse caso, ele disse que essa gratificação, da forma como estabelecida pela lei, viria ao encontro do princípio da eficiência da administração pública e que, portanto, não poderia ser declarada inconstitucional. E seguindo esse entendimento, conforme o ministro Teori também já havia votado, se fez a maioria no plenário do Supremo Tribunal Federal, julgando improcedente essa ação, mantendo a constitucionalidade da lei do Estado de Alagoas. Agora, Karina, ainda sobre a quarta-feira, vamos fazer um pouquinho de suspense. Na pauta da sessão da quarta-feira ainda, o julgamento de uma questão que determinaria se a Suprema Corte manteria ou não a jurisprudência adotada até agora sobre o assunto. A responsabilização de agente público por atos que causassem prejuízos a particulares. 2 processos estavam previstos na pauta, embora a decisão tivesse efeitos previstos em 47 ações, pelo menos, que foram sobrestadas e com tema semelhante. O primeiro é um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida.
Nele, a contestação de uma decisão em instância inferior que permitiu a particulares entrarem com ação judicial contra agentes públicos e o Estado. Esse entendimento é questionado no recurso extraordinário. Para a recorrente no processo, não cabe ação contra agente público, que deve responder apenas civil e administrativamente ao próprio órgão. Ela sustenta ainda que a decisão tomada em instância inferior viola a Constituição Federal. A Confederação Nacional dos Municípios e a União foram incluídas no processo como amigos da Corte. A relatoria do recurso extraordinário é do ministro Marco Aurélio. O outro processo com tema semelhante questiona a aplicação de uma súmula do Supremo na análise de um caso em que os ministros concluíram que membros do Ministério Público podem ser processados por divulgação de informações obtidas no exercício da função. O ministro Teori Zavascki rejeitou os embargos. O ministro Edson Fachin aceitou os embargos, admitindo o recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Mas o plenário decidiu suspender o julgamento. Karina, aí vem agora a resposta ao suspense que nós queremos aqui um pouquinho, pelo menos. Permaneceu a jurisprudência sobre esse assunto? Por votação unânime, Cadu. Nesse caso, os ministros julgaram procedente o recurso extraordinário para confirmar a jurisprudência do Supremo no sentido de que a ação proposta por qualquer pessoa que se sinta prejudicada em razão de um atendimento de um agente público, ela deve ser proposta em face do Estado e não do agente público diretamente. Esse caso envolvia um servidor que depois viria a se tornar vereador de um município do Estado de São Paulo, que alegava perseguição política por parte da prefeita. E ele disse que, em razão dessa perseguição, ela transferiu o trabalho dele para um posto a 30 quilômetros da sua residência e, considerando essa transferência uma violação de uma lei municipal que proibia esse tipo de atividade, ele entrou com uma ação de danos morais e materiais contra a prefeita. E o plenário do Supremo, então, confirma a jurisprudência no sentido de que a ação de dano moral ou material de toda aquela pessoa que se sentir prejudicada em razão de uma ação ou omissão de um agente público, a ação deve ser proposta em face do Estado, do poder público e não do agente público diretamente. Isso porque, de acordo com a Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado ela é objetiva, independente de dolo ou culpa. Causou prejuízo, entra com a ação contra o Estado, que se por dolo ou culpa houver a responsabilização do agente, o Estado tem o direito de regresso contra esse agente público para buscar esse prejuízo que foi causado. Então, confirmada a jurisprudência num julgamento que acabou sendo até bastante rápido, não é, Cadu? Vários julgamentos na quarta-feira, todos eles céleres, esse confirmando a jurisprudência não foi diferente. Karina, e nesta semana nós tivemos uma discussão interessante também no plenário, que foi a discussão sobre se o prazo de 5 anos previsto para a aplicação da reincidência deve ser considerado pelo juiz para se analisar maus antecedentes. Tema debatido na sessão plenária da quinta-feira, você vai ver daqui a pouquinho. E ainda nesta edição também, os 30 anos do ministro Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal. E o plenário está de volta com os destaques da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. Na sessão desta quinta-feira, os ministros do STF iniciaram a discussão sobre se o prazo de 5 anos previsto para a aplicação da reincidência deve ser considerado pelo juiz para analisar maus antecedentes. O ministro Marco Aurélio pediu vista do recurso extraordinário. Integrantes da Defensoria Pública demonstraram preocupação caso a Justiça passe a considerar como maus antecedentes condenações anteriores já extintas há mais de 5 anos, porque esse fato prejudica os réus. Ainda que ele tenha cumprido a pena, é muito difícil para o egresso superar a pecha da condenação. Por vezes, na vida real, ele nunca consegue afastar o estigma. Hoje, aqui, Vossas Excelências podem impedir que essa estigmatização, que essa rotulação, ela ganhe espaço, ela prospere também no âmbito do processo penal constitucional. Já os representantes do Ministério Público defenderam que no sistema de dosimetria, ou seja, quando o juiz faz o cálculo da pena, devem sim ser observadas outras condenações, mesmo passados 5 anos da extinção. Maus antecedentes são
exclusivamente hoje olhados como decisões judiciais transitadas em julgado. Se a decisão judicial transitada em julgado for a mesma para a reincidência e para os maus antecedentes, esta decisão tornará os maus antecedentes uma letra morta da lei. Aquilatando-se este réu é diferente de outras pessoas que praticam crimes de mesma natureza. É alguém que matou mais vezes, outras vezes, que atentou contra a vida de terceiros, outras vezes. É um corrupto contumaz. É alguém que, com a sua conduta social, com seus antecedentes, demonstra uma intenção de contribuir para o desenvolvimento daquela comunidade de uma forma pacífica, ordeira e positiva, ou é alguém que sempre atua de um modo negativo no seio social. O relator do recurso, o ministro Luiz Roberto Barroso, disse que se tratam de coisas diferentes: maus antecedentes e reincidência. Para ele, os maus antecedentes devem ser analisados pelo juiz individualmente. Já sobre o caso do recurso extraordinário de Santa Catarina, o ministro decidiu que o réu não pode ter a pena aumentada pelos fatos anteriores estarem distantes no tempo. Dizer que o juiz não pode considerar os maus antecedentes depois de 5 anos significa que ele não pode levar em conta situações específicas daquele réu. Eu estou julgando procedente, em parte, o pedido, por discordar da tese de julgamento e vou substituí-la por outra. Mas não estou agravando a pena do réu por entender que este não é o caso aqui. A maioria dos ministros que votou nessa quinta-feira acompanhou o relator. Os maus antecedentes devem ser analisados dentro de outras características, de outras circunstâncias judiciais, com para exato cumprimento do princípio da individualização da pena. Considerar ou não aquelas condenações já que foram impostas há mais de 5 anos como maus antecedentes. Ele não deverá necessariamente utilizá-las ou considerá-las ou reputá-las maus antecedentes. É preciso que se distingam as situações, e o direito penal é isso, mais que em todos os ramos, talvez, do direito. Cada situação haverá de ser considerada e punida rigorosamente nos termos apresentados. O ministro Ricardo Lewandowski foi o único a julgar todo o recurso improcedente. Nós estamos retrocedendo em matéria de direitos e garantias do cidadão, especialmente daquele que se encontra sob a custódia do Estado juiz. O exemplo recente é o retrocesso, a meu ver, da data vênia que se operou aqui no Supremo Tribunal Federal, espero que ainda provisório, no sentido de acabar com aquela cláusula, que me parece uma cláusula pétrea, que é exatamente a presunção de inocência, que veda que se encarcere um cidadão antes do trânsito em julgado, salvo aquelas hipóteses excepcionais da prisão preventiva ou da prisão cautelar. Karina, neste caso também nos encaminhamos para uma preservação também da jurisprudência, o entendimento da Corte sobre o assunto, embora o julgamento ainda não tenha acabado, pois falta o voto visto do ministro Marco Aurélio. O julgamento ainda não foi concluído, mas como a gente viu, a maioria que está acompanhando o ministro Roberto Barroso entende pela preservação da jurisprudência, que segundo o próprio ministro relator, ele disse que para o Supremo, maus antecedentes são todas aquelas sentenças penais condenatórias transitadas em julgado e que não são consideradas ou que não se configure a hipótese da reincidência para o qual o legislador estabeleceu esse prazo de 5 anos. O ministro Luiz Roberto Barroso, durante o julgamento, também disse que foi uma opção do legislador não estabelecer esse mesmo prazo de 5 anos para os maus antecedentes e que não caberia ao intérprete fazê-lo. Então, nesse sentido, ele disse que cabe ao juiz, de uma forma discricionária, ou seja, uma faculdade do juiz, no momento de valorar o quanto de pena deve ser aplicado, e aí a gente lembra naquele sistema trifásico, na primeira fase, o juiz deve analisar as circunstâncias judiciais do agente e, nesse momento, ele deve avaliar a vida pregressa daquele acusado, vamos dizer assim, desse agente, que pode ser levado em consideração esses maus antecedentes, inclusive essas sentenças penais condenatórias,
que não configura hipótese de reincidência. E a reincidência é analisada no segundo momento, na segunda fase de aplicação da dosimetria da pena, que fala das circunstâncias agravantes ou atenuantes. E aí, nesse momento, é que o juiz avalia e, se houver a hipótese de reincidência, ele tem obrigatoriamente que aplicá-la. Então, nesse sentido, acabou não, né? Porque o julgamento continua, mas na linha que se segue dos ministros que já votaram e de uma maioria que se formou no plenário da quinta-feira, seguindo a orientação do relator, mantida, então, até então, a jurisprudência do Supremo. E neste sábado, dia 17 de agosto de 2019, o decano do Supremo Tribunal Federal, o ministro Celso de Mello, completa 30 anos na Suprema Corte de Justiça do país. Nesse período, foi relator de casos de grande repercussão. Veja agora a trajetória do ministro na reportagem de Viviane Novaes. Este senhor de sotaque paulista e jeito sereno é o decano da Corte, o ministro mais antigo do Supremo Tribunal Federal. José Celso de Mello Filho, de 73 anos, nasceu em Tatuí, no interior de São Paulo, em 1945, pouco depois do fim da Segunda Guerra Mundial. É filho de 2 professores, Dona Zenaide e seu José Celso, e se casou também com uma professora, Maria de Lourdes, com quem teve 2 filhas. Celso de Mello é formado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Em 1970, entrou para o Ministério Público do Estado de São Paulo. E lá ficou por 19 anos, ocupando vários cargos. Nessa época, também foi secretário da Consultoria Geral da República. A chegada ao Supremo Tribunal Federal foi em 1989. Olha aí as fotos da posse. Aos 51 anos de idade, o ministro Celso de Mello passou a sentar nesta cadeira aqui no plenário. Ele se tornou presidente do Supremo Tribunal Federal. Foi o mais jovem a ocupar o cargo desde a época do Império. O ministro já foi relator de casos de grande repercussão, como que questionou se candidatos podiam concorrer à eleição se respondessem a processo na Justiça. O plenário decidiu que apenas a condenação definitiva pode impedir um cidadão de se candidatar. O ministro Celso de Mello também foi o relator da ação que tornou a homofobia crime. O ministro disse que essa era uma forma de racismo e que o Congresso foi omisso em não editar leis sobre o assunto. A orientação sexual e a identidade de gênero são essenciais para a dignidade e humanidade de cada pessoa. Para a dignidade e a humanidade de cada pessoa. E não devem ser motivo de discriminação ou de abuso. Celso de Mello foi o ministro que deu o voto decisivo para manter a condenação de 8 pessoas na ação penal 470, conhecida como Mensalão. 5 ministros tinham votado contra e 5 a favor de um novo julgamento para os réus. Tal organização não pode ser lenientemente qualificada como expressão menor de um simples concurso eventual de delinquentes, mas há de ser considerada em sua real essência e concreta dimensão como quadrilha. Neste sábado, ele completa 30 anos de STF. Uma data importante que quase coincide com sua despedida da corte. No ano que vem, quando completa 75 anos, chegará a idade da aposentadoria obrigatória. Um intérprete atilado, profundo, preciso da Constituição de 1988, que tem nele, portanto, um guardião exemplar, junto com o próprio tribunal. O ministro Celso de Mello é mais do que um grande ministro, mais do que um grande professor, um grande estudioso, não só do direito constitucional, mas de todos os ramos do direito. É um grande homem, é um grande brasileiro que nos orgulha por ser o decano do nosso tribunal. Ele tem se notabilizado pela defesa da Constituição, pela defesa dos direitos fundamentais, pela boa aplicação da Constituição. É o historiador da corte. Celso, além de ser um grande talento jurídico e de ser uma pessoa adorável, ele é também um pouco a memória do Supremo
porque ele sempre resgata a própria história do Supremo e ele é uma reserva moral para todos nós. Seus votos são por todos respeitados, suas posições e a sua vida completamente honrada e ilibada honra esta casa. Parabéns, então, ao ministro Celso de Mello, né, Karina? São 30 anos de Supremo Tribunal Federal, né, Não Cadu? é pouca coisa, Karina. Não. E temos encontro marcado na próxima semana com mais julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Encontro marcado na quarta e quinta-feira, no direto do plenário e no final de semana com plenárias. Obrigado pela sua companhia, como sempre. E continue conosco aqui, na TV Justiça.